Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o economista e supervisor do Escritório Regional do DIEESE do Rio de Janeiro, Paulo Jäger. Bom dia, Paulo. Bom dia, Glauco, para você, para os ouvintes. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma proposta de emenda à Constituição que teria como finalidade reduzir os impostos sobre os combustíveis. Ele propôs um subsídio aos estados e municípios, a desoneração do ICMS do diesel e do gás de cozinha. São medidas que valeriam até 31 de dezembro. Mas o governo condiciona a compensação aos entes da federação à aprovação no Senado do projeto de lei complementar 18 de 2022, que limita a 17% a alíquota do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e transportes coletivos. E como contrapartida, a União subsidiaria os estados pela diferença entre a alíquota de 17% e zero. Paulo, como é que você viu essa proposta do governo? Olha, o governo está muito pressionado, né? Politicamente pressionado, eleitoralmente pressionado, porque o problema da carestia, ele não tem sinais à vista de que vai ser resolvido nesse período de tempo de agora das eleições. A alta dos preços está castigando muito a população. Os orçamentos estão muito apertados, especialmente das famílias mais pobres, com a alta dos preços dos alimentos, mas também, nesse caso específico, com a alta do preço do gás de cozinha. O governo, na verdade, tem a intenção de aprovar o projeto de lei, como você mencionou, que reduz a alíquota para 17%, 18%, de maneira definitiva, e para isso está propondo essa medida adicional que foi apresentada de maneira vaga. A gente não sabe muito bem de onde viria o dinheiro, qual é o impacto, mas que duraria de agora até dezembro, então seria uma medida paliativa, e, no meu ponto de vista, ele está procurando, na verdade, desviar o foco, porque atribui o problema da alta dos preços dos combustíveis aos impostos e especificamente ao ICMS e joga a conta do ponto de vista político para os governadores. Tenta transferir a pressão que a população, em geral, os caminhoneiros, por conta do aumento do diesel, estão fazendo, e a insatisfação direcionando para os governadores. Então, me parece que essa que é a ideia. No caso da emenda constitucional, a gente não tem clareza ainda de como vai ser a medida, porque foi anunciada pelo Bolsonaro de maneira entrecortada e depois alguns comentários do Guedes, mas a gente não sabe de onde virão os recursos. O Guedes chegou a mencionar em utilizar os recursos da venda da Eletrobras, né, da outorga, o que seria um absurdo, porque você vai vender uma empresa estatal com todas as consequências que há na venda e na perda do controle sobre a Eletrobras, para poder preservar os retornos dos acionistas privados da Petrobras, porque não vai mexer na política de preços, que é a questão central. Então, é uma medida que eu acho que tem esse caráter eleitoral, precária, e não há nenhuma garantia, Glauco, de que a redução dos impostos será repassada aos preços ao consumidor final. O governo já tomou medidas semelhantes em momento anterior e a gente não viu, como consequência disso, uma redução da taxa de inflação. Então, houve redução. No caso dos combustíveis mesmo, redução da CID, o zeramento da CID e da COFINS sobre os impostos federais, sobre diesel e gás de cozinha, e o impacto nos preços é questionável. E houve também, recentemente, redução de impostos de importação e do IPI, e também nós não vimos o impacto importante sobre a alta dos preços, porque a razão da alta dos preços é outra. Além disso, nós não temos, e talvez a questão mais importante, nenhuma garantia de que os preços do petróleo em nível internacional não vão continuar subindo. Os preços estão muito pressionados por conta da guerra na Ucrânia. Para as pessoas terem uma ideia, há um ano atrás o barril de petróleo estava em torno de $70 e agora está em 120. E quem nos garante que não vá a 150 ou que não vai permanecer em 120? Então, sobre isso o governo não exerce controle. Então, você pode zerar os impostos
os impostos, nesse caso o ICMS e os impostos federais, que mesmo assim você não tem a garantia de que isso vai ser repassado ao consumidor, porque você pode continuar tendo a alta do preço em nível internacional, ou porque outros atores na cadeia nesse segmento, né, de atividade, como as empresas distribuidoras e mesmo na ponta, os postos de combustíveis, podem aumentar as suas margens. O governo não tem como garantir isso. Então, se tudo der certo, e a gente acha que tem muito problema nessas medidas, se tudo der certo, quem garante que a partir do ano que vem, porque a medida vai só até dezembro, você não volta com força de novo a ter esse problema? Tá? E tem uma outra dimensão que é muito importante, que é o impacto que essa medida vai ter sobre as finanças públicas dos estados e dos municípios. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados e os secretários de Fazenda estão estimando o impacto anual em torno de 80 bilhões de reais. E os municípios recebem 25% do ICMS arrecadado no estado, em cada um dos estados da federação. Então, você tem aí uma redução da arrecadação fiscal dos estados, você tem, consequentemente, a redução da capacidade de gasto desses estados na área de saúde, na área de educação, de novo, para preservar a atual política de preços da Petrobras, que, no meu entender, é o maior problema. Nesse aspecto, a gente pode dizer, então, que é uma solução que, na prática, não vai ali à raiz da questão que é a política de paridade de preços da Petrobras, que permanece inalterada, e ainda por cima você vê também, você citou esse ponto do repasse para os municípios, da arrecadação dos estados também, é uma forma de quebrar o pacto federativo que foi ali instituído na Constituição de 1988, já que centraliza de novo os recursos na União, que vão repassar para os estados, que aí vão repassar para os municípios, ou seja, uma lógica muito mais tortuosa do que é feito hoje, por exemplo, com o ICMS? De fato, tem havido, né, uma crítica dos governadores, principalmente, porque é uma interferência indevida para você mexer em algo tão significativo, porque essa, como eu mencionei, é a principal fonte de arrecadação dos governos estaduais. Você deveria fazer uma discussão mais ampla sobre uma reforma tributária, que é o que o país precisa fazer, e não fazer um arremedo desse, com vistas às eleições, e que a gente não sabe quais são os impactos que de fato vão haver. Então, desse ponto de vista também é possível fazer a crítica. Em relação à política de preços da Petrobras, o que é importante mencionar é que o Brasil não precisaria adotar essa política. Isso é uma escolha do governo federal. O botijão de gás aumentou desde o golpe contra a presidenta Dilma em 2016, mais de 300% o preço do gás de cozinha. E o diesel mais de 180%. Se você comparar isso com o valor do salário mínimo, o salário mínimo não chegou a aumentar nesse mesmo período 40%, em termos nominais. Então, existe uma alta muito forte dos preços a partir da adoção dessa nova política. O Brasil é um país que é praticamente autossuficiente na produção de petróleos e tem condições de ser autossuficiente também na produção dos derivados, dos combustíveis, mas optou, foi uma escolha, por adotar essa política para viabilizar a privatização das refinarias. Então, nós atrelamos o nosso preço doméstico ao preço internacional, como se nós fôssemos um país que não fosse produtor de petróleo e tivesse capacidade de refinar esse petróleo também. Nós temos custos muito mais baixos de produção e poderíamos ter um preço intermediário, que considerasse o preço internacional, mas que também levasse em consideração o custo de produção no país. Isso remuneraria a Petrobras, seus acionistas, permitiria a realização de novos investimentos, mas também daria um fôlego para a economia brasileira. Não só para a população, mas para a estrutura econômica, porque os combustíveis são base para todas as atividades econômicas. Então, é uma escolha para preservar os lucros e os dividendos dos acionistas da Petrobras, na sua maior parte privados, inclusive de pessoas que não são do país, né, são investidores internacionais. A Petrobras, no ano passado, deu um lucro absurdo de 106 bilhões de reais e pagou, na forma de dividendos, 101 bilhões de reais. E nesse ano, as estimativas são de que esse número seja superado. Então, essa montanha de dinheiro está sendo arrecadada da população em nome do quê? De preservar a adoção dessa política, que supostamente é uma política que é de livre mercado, num setor de atividade em que as coisas não funcionam assim. A Petrobras está sendo gerida como uma empresa
privada. A Petrobras não é o problema é a forma como o governo administra a Petrobras desde 2016. Se ela fosse administrada como deveria, ela seria uma grande solução para os problemas do país. Qualquer país adoraria ter uma empresa como a Petrobras, com a sua qualificação profissional dos seus trabalhadores, com as suas reservas de petróleo, com a sua tecnologia. O problema é a forma como ela está sendo gerida. E esse problema não está sendo enfrentado pelo governo. Então, as medidas de emenda constitucional e mesmo o PL 18 são paliativas nesse sentido e têm consequências para estados e municípios muito graves. Paulo, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o economista e supervisor do Escritório Regional do DIEESE do Rio de Janeiro, Paulo Jäger. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.